Bom, pessoal, bom dia a todos. A nossa sessão hoje, nós teremos o nosso residente do segundo ano, Gustavo Mesquita, que vai falar da validação do Europa Leukemia-Net. Esse trabalho é interessante. O Europa Leukemia-Net é um referencial que a gente costuma utilizar nas leucemias, principalmente mieloide aguda, para estratificação de risco e muitas vezes definir a nossa conduta. Então, o Gustavo vai falar dessa validação e é interessante porque traz aí uma parametrização da nossa realidade também, né? O que nós conseguimos fazer, a parte genética molecular que nós não temos acesso e o que nós temos. É uma discussão bem interessante. Gustavo, por favor. Obrigado, professor. Bom dia a todos. O doutor Fernando me apresentou o Gustavo, sou residente do segundo ano aqui da casa. Realmente, esse tema de hoje é um tema que é tanto quanto desafiador, porque realmente traz esse paralelo aí das realidades, né, do acesso aí às novas tecnologias de estratificação. E esse trabalho foi um trabalho que foi publicado na Blood Advances, agora no final de 2024, começado pelo Dr. Rank. E realmente é uma validação dos critérios de estratificação do Leucemia-Net de 2022. Atualização que a última versão tinha sido de 2017. Antes de mais nada, a gente tem internos, residentes de clínica aqui. Então, eu acho sempre interessante a gente começar com uma introdução para tentar balizar o conhecimento de todos, para dar uma introdução melhor para o tema em questão. Trazendo aqui uma definição do Williams, das nossas referências em importância da hematologia. A leucemia mieloide aguda é uma doença maligna clonal dos tecidos hematopoéticos. Basicamente, é caracterizada por um acúmulo de células blásticas, células imaturas anormais, sobretudo na medula, mas não exclusivamente, como a gente sabemos que temos doenças extramedulares, e também, por conta disso, levando a uma produção anormal das células sanguíneas. Então, de uma maneira mais grosseira, mais geral, nós temos que a infiltração pelas células leucêmicas na medula vai levar de maneira mais invariavelmente a anemia e a trombocitopenia. E claro que a contagem leucocitária vai depender justamente se esse paciente tem uma apresentação com uma leucocitose mais evidente às custas de blastos ou não. Mas, basicamente, a manifestação clínica desses pacientes vai ser correlacionada justamente com essas alterações que acontecem no hemograma. Mas, Gustavo, você falou um pouquinho, mas não deu para entender tão bem. E aquela questão do percentual de blastos, e aquela questão de a gente ter uma definição mais específica, mais precisa de o que é uma leucemia mieloide aguda. A gente teve em 2022 também atualizações do ponto de vista da OMS, que é a classificação conhecida como ICC. Teve uma cisão de grupos, com uma diferença aí de interpretação em relação a justamente esse percentual. A OMS entendeu como os pacientes, se eles apresentarem algumas anormalidades específicas genéticas, esses pacientes não precisam apresentar um percentual específico de blastos. Então, se um paciente apresenta uma fusão do gene PML raro, uma leucemia promielocítica aguda, você identificou aquilo de maneira genética molecular, você tem, por definição, uma LPA. Se esse paciente tem, por exemplo, uma alteração do código de infecto, ou arranjos do gene MECOM, CBPA, e esse paciente tem um percentual X de blastos, independente desse X, você tem um diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Agora, se você não tem essas anormalidades genéticas específicas, você vai realmente classificar de acordo com aquela classificação mais anterior, né? A classificação morfológica da fase. E aí tem a diferenciação mínima, com maturação, sem maturação, mielomonocítico e por aí vai. Isso nos casos em que a gente não tiver uma definição genética apropriada. Já a ICC, ela foi um pouco mais exigente. Ela interpretou que se a gente deixar muito aberto, isso vai dar um amplo diagnóstico de leucemias que, por vezes, não seria exatamente a melhor conduta. E aí entendeu que 10% de blast talvez fosse um corte mais adequado para essas alterações genéticas recorrentes, definidoras, e da mesma forma, alterações com by factor, PML rara, MLL KMT2A, por aí vai. Uma exceção principal, que é justamente a que também acontece na classificação da OMS, que seria a translocação do 922 com o gene de fusão BCR-ABL.
sabendo que abaixo de 20% nós teremos aqueles pacientes que se enquadrariam, na verdade, como NMC em fase crônica ou em fase acelerada. Um outro ponto importante que a SCC traz é naqueles pacientes que têm alguma alteração que é mais relacionada com a mielodisplasia, eles acabam considerando que entre 10% e 19% de blastos é, na verdade, um espectro entre SMD e LMA. E aí, podendo classificar esses pacientes para estudos em ambos os grupos, entendendo que, na verdade, trata-se de um espectro e não de doenças totalmente separadas. Já se esse paciente tiver essas alterações, mas apresentar mais que 20% de blastos, é, de fato, um diagnóstico de LMA. É importante lembrar justamente dessas mutações definidoras relacionadas à mielodisplasia, lembrando aí do SXL1, do RUNX1, do SF3B1, por exemplo, como grandes exemplos dessa classe, e também de alterações citogenéticas associadas à mielodisplasia, como o cariótipo complexo, alterações do cromossomo 5, 7, a trissomia do 8, deleção do 17P, por aí vai também. Se esse paciente não apresentar nenhuma dessas alterações genéticas que a gente conversou até então, vai se apresentar com LMA sem outra especificação. Você pode, inclusive, classificar de acordo com a diferenciação também, mas isso não é tão importante para a SCC, já que não vai mudar tanto a estratificação que a gente vai ver mais para frente. E entre 10% e 19% seria uma curva SMD-LMA, e acima de 20% LMA de fato. E aí, pela SCC, a gente ficaria com essas classificações principais: alterações genéticas recorrentes, SMD-LMA ou LMA com alterações relacionadas à mielodisplasia, sarcoma mieloide e as leucemias de linhagem ambígua, as alterações mieloides proliferativas associadas à síndrome de Down, e a neoplasia de células dendríticas plasmocitosas plásticas, que acaba sendo uma entidade à parte, inclusive por vezes com tratamento até diferente do tratamento da LMA. E aquelas alterações que a gente se referia de uma maneira mais rotineira nas classificações anteriores do OMS, foram enquadradas, na verdade, como qualificadores diagnósticos, um adendo a essas classificações que a gente acabou de citar. Seria uma doença secundária, seja ela relacionada a uma terapia prévia, seja progredida de uma SMD ou de uma SMP, ou naquelas com predisposição germinativa. Lembrando que, nesse caso, para dizer que houve uma progressão de uma doença prévia, você precisaria ter já esse diagnóstico pelo menos 3 meses antes do diagnóstico da LMA, não somente por alterações mielodisplásicas na lâmina do mielograma, por exemplo, ou mesmo aquelas alterações citogenéticas e mutacionais relacionadas à mielodisplasia, porque apesar de serem relacionadas à mielodisplasia, existe um percentual de pacientes com LMA de novo que apresentam essas alterações. Lembrando aí de uma aula recente que tivemos com o Felipe, as predisposições germinativas, né? Pacientes que têm uma história de neoplasia própria, incluindo uma neoplasia hematológica, você acaba tendo que lembrar, pacientes com diagnóstico mais precoce de uma neoplasia hematopoética, por exemplo, um SMD diagnosticado antes de 40 anos, ou história familiar importante, levam você a pensar justamente que aquele paciente pode não apresentar uma mutação somática, e sim uma mutação a nível germinativo. E aí, de exemplos, nós temos alterações do TP53 na síndrome de Fromm e também o DDX41. E aí, então, para resumir tudo, na SCC, nós temos que uma certa hierarquia do ponto de vista de diagnóstico. Primeiro, você procura se não existe nenhuma alteração genética recorrente definidora. Se tiver, esse é seu diagnóstico. Se não, procurar uma frequência de alelo variante do TP53 maior ou igual a 10%, e como existe um espectro, nesse caso com SMD, você determinar o percentual de blastos entre 10% e 19%, ou acima de 20% para determinar de que estamos falando. Após isso, procurar mutações relacionadas à mielodisplasia, se não encontrar alterações citogenéticas associadas à mielodisplasia, e caso não encontrar nada disso, realmente um LMA sem outra especificação. Lembrando sempre os qualificadores diagnósticos associados a esse diagnóstico que nós acabamos de dar. E assim, como eu falei, a manifestação clínica vai ser o que apresentar no hemograma. O paciente tem uma anemia, vai muito provavelmente apresentar uma síndrome anêmica. Tem uma plaquetopenia, pode apresentar uma síndrome hemorrágica. E as alterações leucocitárias podem levar tanto a manifestações da leucostase, no caso de hiperleucocitose, quanto também alterações a nível de infecção em pacientes que apresentam neutropenia, seja ela
quantitativa ou qualitativa. E aí eu trago dois hemogramas para vocês. Aqui à esquerda a gente tem um paciente que apresenta um desvio escalonado, aí do ponto de vista mieloide. Esse paciente não apresenta uma plaquetopenia marcada, na verdade tem plaquetas normais, inclusive poderiam estar aumentadas nesse caso. Trata-se de uma doença mieloproliferativa, um MMC nesse caso. Vocês notam a diferença que é para um hemograma como o do lado direito, que a gente apresenta um paciente com anemia mais importante, uma plaquetopenia bem mais marcada, e o principal, que é o fato de que não existe um desvio escalonado. Você tem uma preponderância de células imaturas, células plásticas. Nesse caso aí, não está descrito, mas eram células de um aspecto mais monocitoide. A partir da suspeição clínica e a partir do hemograma, junto com o esfregaço periférico, você vai ter a suspeição de uma leucemia mieloide aguda e vai indicar um estudo medular. E aí, no caso desse paciente, era uma medula que era hipercelular para a idade, mas não as custas de uma linhagem normal. Não era as custas do setor eritróide, nem granulocítico, nem megakarocítico. Nós tínhamos, na verdade, era uma preponderância de elementos de tamanho médio, com uma elevada relação núcleo-citoplasma, citoplasma que era mais basofílico e com granulação fina, e um núcleo de aspecto mais imaturo. Aqui, de fato, não teve uma caracterização tão grande em relação ao aspecto monocitóide, mas era, de fato, o laudo desse paciente, um paciente que tinha um percentual elevado de blastos, que, independente da classificação que você escolhesse, você teria um diagnóstico, pelo menos, de um LMA sem outra especificação. E aí a gente teria que complementar, como o próprio laudo já coloca, com a imunofenotipagem, com citogenética e outros testes moleculares. Lembrando aí que a morfologia é importante. Então, por exemplo, a célula Arlequim, que é uma célula que apresenta grânulos eosinófilos e basófilos ao mesmo tempo, está associada com alterações do cromossomo 16, que é uma das alterações do Cori-Bind Factor. São um grupo de leucemias que acaba tendo um prognóstico mais favorável, de acordo com a estratificação do Leucemia Net. No caso aqui nosso, aqui da casa, em que um paciente apresentava uma leucemia eritroide. Esses casos acabam tendo uma maior associação com o cariótipo complexo, com TP53. E os blastos Kaplan-Meier, que tem essa invaginação no núcleo, que dá este nome Kaplan-Meier, que pode estar associado com mutação concomitante do MPN1 e do FLT3, que também tem impacto prognóstico. Então, a morfologia, por vezes, já dá uma dica para onde você deve investigar. E aí, relacionando de maneira mais específica, atualmente nós podemos lançar mão também de marcação imunofenotípica por citometria de fluxo, tentando identificar marcadores de superfície da célula para determinar a linhagem e estágio de maturação. Marcadores de precursores como CD34, CD117, marcando uma linhagem mais imatura, um CD33, 13 marcando linhagem melóide, um 64 e um 14 mais linhagem monocítica, e aí por diante. No caso do nosso paciente, 80% das células tinham uma localização mais de interesse mais específica para blastos monócitos, tinha marcação do 14, tinha um 33, 45 que é um antígeno mais panleucocitário, o 64 também, uma HLA-DR de maturidade, normalmente consistente com a LMA, e no caso, mais especificamente pela OMS, se não houver outra definição genética, esse paciente entraria com uma leucemia monocítica aguda. Podemos lançar mão de estratificação do ponto de vista citogenético, um cariótipo ou FISH. Nesse caso, eu trago aqui um exemplo de uma trissomia do cromossomo 8, que é uma daquelas alterações citogenéticas relacionadas à mielodisplasia. Então, nesse caso, nós poderíamos enquadrar esse paciente nesse diagnóstico da ECC, não necessariamente querendo dizer que havia uma mielodisplasia prévia, lembrando que realmente existem quadros de LMA de novo com essas alterações. Esse paciente também acabou sendo pesquisado de maneira da celeridade, identificar alguma marcação para terapia alvo, feita a pesquisa molecular para o BCR-ABL, o PCR, e no caso foi negativo, foi 210, que está mais associado com LMC e com LMC em blástica. E nós temos também, não é desse paciente, assim, é um exemplo mais para a gente lembrar que hoje em dia nós temos acesso a novas tecnologias, sobretudo, eis uma das grandes diferenças entre o mundo do serviço público e no serviço privado, que a gente hoje tem a possibilidade de utilizar um painel mutacional, nesse caso aqui, vocês podem ver, são cerca de 40 genes que faz a pesquisa, e aí, com um NGS, cerca de 90% das leucemias conseguem ter alguma detecção de algum tipo de mutação.
É uma coisa que é bem diferente de quando nós temos somente, por exemplo, um cariótipo para fazer uma estratificação de risco desses pacientes. E aí, nesse caso aqui, uma alteração do NP3A pode estar associada somente com a hematopoiesis clonal, não necessariamente com a evolução na leucemogênese. E aí chegamos, enfim, ao objetivo da aula, que é a estratificação do Leucemia-NET em 2022, classifica em 3 grupos. Um grupo de risco favorável, como mencionei, alterações do Foreign Binding Factor, que seria a translocação do 821, e alterações do cromossomo 16. A mutação do NPM1, mas que não tem concomitância com o FLT3-TD. E uma das alterações, vou até já pular aqui o slide para vocês, a evolução do Leucemia-NET nos anos, principalmente aqui de 2017 para 2022, que foram as últimas alterações que a gente teve. Anteriormente, eram mutações bialéricas do CEBPA, mas foi entendido que bastavam ser mutações em frame da região BZIP, não precisava ter um hit bialérico, isso já conferiria por si só um risco mais favorável. No risco intermediário, a principal mudança foi que todas as alterações do FLT3, que antes levavam em consideração, inclusive, a razão de alelo variante, e aí não havia uma certa definição de quanto seriam os cortes para essa razão. E aí, também associado à utilização de terapias-alvo, como midostaurin, quizartinib, entendendo que isso trouxe esses pacientes que também poderiam se apresentar como um risco mais adverso, todos para um risco intermediário, independente do NPM1. E alterações aqui com a translocação do 9 e 11, também associadas ao risco intermediário. Já no risco adverso, alterações, por exemplo, do KMT2A, próprio BCR-ABL, como a gente já tinha mencionado anteriormente, alterações do cromossomo 3, alterações que são mais associadas à mielodisplasia, como a modulação do 5, 7, do 17, o cariótipo complexo, e as mutações associadas à mielodisplasia, assim como a mutação do TP53, que por si só também já é muito associada ao cariótipo complexo. Então, o que nós tivemos de alterações principais foram essas, entre a 2017 para 2022, e nosso objetivo é tentar entender o que é que isso significou do ponto de vista de impacto prognóstico para esses pacientes e se realmente foi relevante. A título de entendimento, assim, essa estratificação de risco é uma coisa que pode balizar muito nossa terapia, assim, nosso plano terapêutico do paciente. Pacientes de risco favorável, por vezes, podem ser somente submetidos a consolidações com citarabina, sem serem necessariamente encaminhados em primeira remissão para o transplante. Já pacientes de risco intermediário, mas sobretudo de risco adverso, devem ser, sim, considerados para transplante em primeira remissão. Voltando aqui para o nosso artigo, realmente o preâmbulo que ele faz é essa introdução dessas principais mudanças entre 2017 e 2022, mas falando também que existiu uma certa carência de estudos para validação do Leucemia-NET desde a sua publicação. E os estudos que haviam sido publicados anteriormente eram basicamente coortes que incluíam não só pacientes tratados intensivamente, que é a intenção do Leucemia-NET. Tinham pacientes que eram com terapias experimentais, pacientes tratados à base de venetoclax, uma terapia mais nova e menos intensiva. Então, o objetivo do estudo foi tentar pegar uma coorte de pacientes tratados intensivamente para tentar validar de uma maneira mais correta o Leucemia-NET de 2022. Em sua metodologia, foram avaliados 1.570 pacientes de 18 anos ou mais, então pacientes adultos, que tiveram uma indução à base de citarabina e antraciclina, ou citarabina com mitoxantrona, então pacientes realmente tratados intensivamente, e consolidados, seja com citarabina em alta dose ou com transplante de células-tronco hematopoéticas halogênicas. A maioria dos pacientes adivinham do grupo Study Alliance Leukemia, nesses 4 estudos, o ML96, o 60+, 2003 e o SORA-ML, certo? Esse último tinha, inclusive, a utilização de sorafenib, inibidor multiquinase, que também inibia FLT3. As análises filogenéticas e moleculares foram, sobretudo, cariótipo e FISH, mas houve também PCR para testagem de FLT3 e TD, mutação do CBPA, do NPM1, além de uma possibilidade do NGS, dos estudos mais recentes, principalmente, desde que houvesse uma frequência de alelo variante maior do que 1%. Quanto à análise estatística, as variáveis categóricas foram comparadas com o teste exato de Fischer ou Q quadrado, as contínuas com o teste de Wilkinson ou Cruz-Wallace, e os desfechos de sobrevida foram avaliados pelo método de log-rank e distribuídos em curvas de Kaplan-Meier. Houve também uma comparação de valores preditivos em curvas ROC
utilizando as áreas sobre a curva para determinar. De resultados, assim, as características demográficas, né, e clínicas desses pacientes. A medida de idade é uma medida de 56 anos, e é importante vocês verem que tem uma variação importante na idade, tem pacientes, inclusive, acima de 60 e com 89 anos, inclusive, que é importante porque algumas das críticas anteriores também era de que a Leuquimia NET 2022 não era validada para pacientes acima de 60 anos. O principal disso se adivinha pela questão de muitos desses pacientes acima de 60 não serem candidatos à terapia intensiva, mas não somente. Visto que a crítica de alguns estudos era basicamente de não ter sido validado em cohortes acima de 60 anos. Então, é importante que nessa cohorte que foi estudada ter esses pacientes acima de 60 para a gente tentar validar neles também. Eram 47% do sexo feminino, então sua preponderância de sexo masculino. A maioria, 84%, eram de anemiase de novo. 32% dos pacientes foram submetidos ao transplante halogênico e cerca de metade deles em primeira remissão completa. E 27% eram de risco adverso, em sua maioria pacientes mais velhos, com uma medida de 61 anos, tinham um maior percentual de anemia secundária e também tinham menores contagens leucocitárias admissionais e uma menor contagem de blastos medulares. Foram associações que foram vistas como risco adverso. Comparando o leuquimia de 2017 com 2022, o risco foi revisitado em 22% dos pacientes, que equivalia a 340. E a maioria foi reclassificado como risco intermediário ou como risco adverso. Quais foram as principais justificativas que a gente introduziu? O FLT3 e TD tinha uma baixa carga alérgica com NPN1, era entendido como favorável, mas hoje o FLT3 não importa mais a variação alérgica. Então, risco intermediário agora. O CBPA Bezipin freio, que não era bialérico, era entendido como intermediário, como outras alterações citogenéticas moleculares, e agora é de risco favorável. Uma coisa que eu acabei não mencionando para vocês, mas que faz parte também dessa mudança, eram as mutações mielodisplásicas relacionadas. Além do SXL1 e do RANKS1, que já estavam presentes em 2017, entraram algumas das outras que a gente já tinha mencionado anteriormente. E elas todas, à exceção do SXL1 e do RANKS1, eram entendidas como intermediários, e agora passaram para risco adverso. Como vocês podem ver, mesmo pacientes que eram entendidos como adversos por Leuquimia NET 2017 puderam ser classificados como favoráveis e o contrário também era verdadeiro. Pacientes favoráveis classificados como adversos no 2022. Aqui um diagrama de sangue mostrando aí realmente as mudanças que aconteceram entre cada grupo. E uma coisa que eu acho importante notar é que, apesar de haver uma reclassificação percentual significativa de pacientes, não houve uma variação do percentual de cada grupo significativo. Por exemplo, o 2017, 595 pacientes passou a 575. O intermediário de 413, que foram 410 pacientes em 2022. Em 2017, o adverso de 562 para 585. Então, as principais variações foram nas pontas, né, no risco favorável e adverso, mas não foi, em termos percentuais, uma grande variação. Do ponto de vista dos desfechos, a taxa de resposta global, incluindo aí, nesse caso, taxa de resposta completa, que é a resposta completa com recuperação hematológica incompleta, então, o paciente tem uma resposta medular, menos que 5% de blastos, mas o hemograma não está completamente normalizado. Esse desfecho de resposta completa foi semelhante entre os riscos favoráveis e intermediários, mas estatisticamente menor que o risco adverso na classificação de 2022. Então, um objetivo atingido faz sentido classificar de maneira diferente, porque esses pacientes têm respostas diferentes. E também houve uma diferença estatística entre os grupos do ponto de vista de sobrevida global, sobrevida livre de recaída e sobrevida livre de eventos. Lembrando que a sobrevida livre de recaída, a diferença da sobrevida do livre de eventos é que o paciente precisa ter entrado em remissão completa para realmente você quantificar e colocar esses pacientes nessas curvas. Então, acaba sendo uma curva de sobrevida menos abrangente. E essa diferença entre os grupos, favorável, intermediário e adverso,
essas curvas de sobrevida, foram independentes de faixa etária, sendo menor ou maior que 60 anos. Então, mais uma vez, pontuando aquelas críticas que aconteciam anteriormente, esse estudo começa a trazer validações para essa população acima de 60. Na análise multivariada, a pior sobrevida foi associada a uma idade mais avançada, a uma maior leucometria inicial e ao risco adverso. Pontuando mais uma vez o risco adverso como uma boa estratificação de risco. Já a ontogenia, isto é, se é uma anemia de novo ou uma anemia secundária, não houve uma mudança de desfecho, não era associada a uma pior sobrevida na análise multivariada, contudo, o número de leucemias secundárias é pequeno, é menor do que 10%. Então, talvez deixando menos poder para fazer uma inferência desse tipo. E aí, como vocês podem ver, aqui as taxas de resposta completa e completa com recuperação hematológica incompleta, risco adverso 49% versus 76% e 87% dos outros grupos. Uma coisa que eu também acho interessante nessas curvas, apesar de não ser uma comparação direta, mas quando você observa a população que é menor do que 60 anos, entre cada grupo, mas principalmente no adverso, existe uma diferença importante no percentual de taxas de resposta e das taxas de sobrevida quando comparados os menores que 60 anos com os maiores que 60 anos. Curva de sobrevida bastante inferior. Mas mesmo dentro do grupo acima de 60 anos, também existe ainda diferença entre os grupos. Como vocês podem ver aqui, na curva de sobrevida global e de sobrevida livre de recaídas, existe uma abertura das curvas, existe uma significância estatística entre as diferenças de cada uma, tá certo? Vocês notem que realmente o risco adverso vai pior, o risco favorável vai melhor, o intermediário serve como um balizador. E aí, esmiuçando os desfechos. Quando nós temos o grupo de risco favorável, tendo a CBF leuquímia e as mutações BZIP em frame do CBPA, eles demonstraram uma maior sobrevida quando comparados com os pacientes com IPM mutado. Por exemplo, na sobrevida global em 5 anos, CBF com 59%, CBPA com 61%, versus 45% do IPM mutado, com uma relevância estatística. Já naqueles pacientes que têm risco favorável, mas têm mutações mielodisplasticas relacionadas com comitantes, você para pensar, opa, o Gustavo falou que isso é risco adverso, mas existe uma exceção. Se o paciente tem alterações de risco favorável e tem essas mutações, o risco permanece favorável. Como é que a gente consegue provar isso? Aqui ele houve uma tendência de pior sobrevida, mas isso não teve uma significância estatística. Então, talvez aprofundar melhor o entendimento, um estudo mais direcionado para isso, maior poder para determinar, mas pelo menos através desse nosso estudo de validação, realmente faz sentido deixar pacientes de risco favorável ainda favoráveis, mesmo com essas mutações. E isso se mostrou independente de faixa etária ou de frequência de alelo variante, que é uma coisa importante também a gente a se pensar. Não é simplesmente ter ou não ter a mutação, é ter essa frequência, ter o quanto de burden de alteração genética existe ou não. E dentro do grupo de risco adverso, existiam diferenças significativas de acordo com a mutação. Por exemplo, o grupo como um todo, na sobrevida de 5 anos, tinha 13% de sobrevida, enquanto pacientes com TP53 mutado tinham só 3%. Já aqueles pacientes com as mutações mielodisplásicas relacionadas tinham sobrevida até maior do que o grupo como um todo, de 21%. E isso tudo com diferença estatística, com diferença estatisticamente significativa. Perdão. E aí, dentro do próprio grupo das mutações mielodisplásicas relacionadas, existia também diferença. Aquelas já classificadas em 2017, o SXL1 e o RUNS1, elas foram piores que as demais. Eram sobrevida em 5 anos de 13% contra 23%. Então, você nota que existe essa diferença entre grupos, talvez chamando a atenção para alguma dessas classificações não estar necessariamente enquadrada como risco adverso realmente. Como vocês podem ver aqui nas curvas, no leucemia-net de risco favorável, a curva em verde, você nota que o CBS e o CBPA vão até melhor que o grupo todo, mas justamente as custas do NPM mutado em cinza, que tem uma sobrevida um pouco pior que as demais. Isso com significância estatística, como a gente tinha visto. E se a gente apresenta uma leucemia-net favorável e tem uma mutação mielodisplásica relacionada, parece pior, mas isso não tem relação estatística. Então, a gente não pode dar isso como um fato provado. Já nos pacientes de risco adverso,
leuquimia adverso, aqui no vermelho, tracejado. Se você tem uma mielodisplasia relacionada, então você tem até um prognóstico melhor do grupo como um todo, mas o TP53, vocês notam aqui, por exemplo, uma sobrevida global mediana de menos que 12 meses, comparado com mais que 12 meses, cerca de 18 com mielodisplasias relacionadas. E aí, dentro do grupo das mutações relacionadas à mielodisplasia, aqueles que têm o Campus-1 e o SXL mutado vão semelhante com o restante do grupo. Então, eles vão pior que quando você compara com as outras mutações aqui em verde. Do ponto de vista de performance, os pacientes do Leuquimia de 2022, comparando com o Leuquimia de 2017, tiveram um aumento de discriminação prognóstica, e isso foi provado, inclusive, em curvas ROC com áreas sobre a curva superiores. Já a performance nos pacientes submetidos a transplante, houve sim uma diferença significativa entre os grupos em sobrevida e sobrevida livre de eventos, mas não sobrevida livre de recaídas, talvez pelo papel do transplante em prevenção de recaída. Contudo, não houve melhora na discriminação prognóstica. Então, parece que você classificar o paciente que vai a transplante pela de 2017 ou pela de 2022 não muda tanta coisa do ponto de vista de prognóstico. Mas há uma certa diferença aí nos grupos em relação à sobrevida, principalmente. Aqui, como vocês podem ver, em 2022, linha contínua, 2017, linha tracejada, o risco favorável, você nota aqui, 2022 sobrevive mais do que 2017, e em relação ao risco adverso, 2022 sobrevive menos que o risco de 2017. Então, realmente parece que essas curvas estão fazendo sentido. Realmente está discriminando melhor, está dando um prognóstico de maneira mais adequada. Comprovado aqui uma curva superior de área sobre a curva 2022 em relação a 2017, coisa que a gente não encontra naqueles pacientes que foram submetidos a transplante. Peço que você sobrepõe. E aí, a classificação ela foi revisitada em 22% dos pacientes, sobretudo modificando-os para grupo intermediário ou para grupo adverso, motivados aí pelo FLT3 e TD, pelas mutações relacionadas à mielodisplasia. Houve uma diferença estatística entre os grupos em sobrevida livre de recaída e em sobrevida livre de eventos, mesmo naqueles acima de 60 anos. Isso, como eu mencionei, era uma crítica de classificações anteriores. Inclusive, o próprio OMS 60 também fazia uma crítica a essas classificações do Leuquimia NET e propôs uma classificação à parte, outra estratificação para pacientes que eram acima de 60 anos. Até também a título de informação, para pacientes que não são tratados intensivamente, agora em 2024, houve a publicação também de critérios de estratificação do Leuquimia NET para pacientes tratados em terapias menos intensivas. Não vale a pena leitura posterior. As mutações do CDPA conferem um prognóstico comparável à CBF leuquimia. Já aquelas mutações mielodisplásicas relacionadas concomitantes a outras alterações de risco favorável não muda o desfecho. Então, para você dar um diagnóstico adverso com uma mutação mielodisplásica relacionada, tem que ser uma alteração exclusiva ou uma alteração associada a uma alteração de risco intermediário. Já se essas mutações relacionadas à mielodisplasia não ocorrerem com risco favorável, isso é um prognóstico adverso, e isso foi 7% da população. Mas houve diferença, né? Então, a gente via que o SXL1 e o RUNX1 já era do risco de 2017, já tem uma validação maior até. Mas as demais, essas novas, tinham até taxa de sobrevida comparáveis com o risco intermediário. Mas a dúvida que fica é justamente porque a frequência de alelo variante importa. Então, é mais do que, como eu falei, né, é mais do que só ser positivo ou negativo essa mutação. Mas aí a grande questão é qual é o porte dessa frequência de alelo variante. E, para concluir, a estratificação do Leuquimia NET de 2022 tem uma significância preditiva em pacientes intensivamente tratados. Isso independe de idade, de ontogenia e terapia pós-remissão, além de ter uma melhor performance quando comparado com o Leuquimia NET de 2017. Isso tem um menor impacto nos pacientes que são submetidos a transplante, mas ainda tem impacto. E diante da heterogeneidade dos desfechos em pacientes com as mutações genéticas relacionadas à mielodisplasia,
existe um espaço aí para a gente reavaliar o prognóstico que essas mutações realmente têm na estratificação da leucemia mieloide aguda. E aí, realmente, a mensagem para os internos, para os residentes de clínica, é terem uma atenção com a história clínica desses pacientes, não menosprezarem o hemograma, então avaliarem com cuidado. A gente sempre, aqui nas aulas, vez por outra, tem algum detalhe a mais que a gente fala que é deixado passar muitas vezes. Esses pacientes chegam em maneiras mais avançadas, em estágios mais, realmente, em pior estado de saúde. Então, atentem para essa fase inicial de diagnóstico, para que a gente possa fazer uma estratificação adequada quando esses pacientes chegarem para a gente, para dar um melhor tratamento e uma melhor chance para esses pacientes. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo, pelo excelente resumo. E esse trabalho é interessante porque ele vai refinando, né, o que é a nossa prática, e a gente, como eu disse no começo, a gente utiliza muito o Leuquimia.net, né? Em termos de uma coisa que é curiosa aí nesse trabalho é que hoje é preponderante nessa definição da elegibilidade o uso da doença residual mensurável associada a essa classificação. Então, é um recurso que a gente utiliza. Então, se esse indivíduo tem uma DRM detectável ou não detectável, isso é um fator determinante para ajudar a ajustar a conduta. Então, acho que, de certa forma, falta isso, né, nessa avaliação aí. Ela foi muito restrita à classificação, mas quando você transporta para a prática, tem essa dificuldade. É muito interessante a curva de sobrevida, sem diferença quando você analisa a população que foi transplantada. Então, é uma coisa que eu acho que na prática funciona, porque historicamente, para nós, mesmo a gente tendo acesso no nosso dia a dia, a gente tem acesso a NPM1, a gente faz citogenética, a gente faz BCR-ABL, P210, pensando em mieloide aguda, a gente tem feito FLT3 e não tem nada muito além disso, né, para estratificar esses doentes. E nesse cenário, historicamente, dificilmente a gente tem casos mesmo na apresentação clínica, mesmo na forma como chega, de baixo risco. Então, eu brinco muito que é difícil para nós aqui, a maioria é de intermediário para frente, né? E é uma minoria os casos de leucemia mieloide aguda. Primeiro porque o nosso perfil são doentes, uma faixa etária mais avançada, que chegam com grandes leucometrias, muitas vezes infectados, né? Então, realmente é um cenário mais adverso. E a gente tenta encaixar aí nesse Leuquimia.net, mas muitas vezes não é simples. E eu sempre acho que o doente que tem condições de ir para o transplante, ele tem que ir, na nossa realidade, exceto se de fato configurar como um baixo risco mesmo. No baixo risco não tem nem dúvida que ele não tem indicação, isso é muito claro, né? Agora, tem um dado interessante aí, só para concluir o meu comentário, é que, historicamente, nós aprendemos que se esse indivíduo tinha uma leucemia mieloide aguda e tinha alteração displásica, esse indivíduo era de mau prognóstico. Ele tinha uma evolução pior e a gente, assim, acaba vendo um pouco isso na prática. Esse trabalho mostra que se tiver mutação relacionada à mielodisplasia, não muda muito o prognóstico, como você mostrou. Porém, ele não detalha, né, que mutações são essas. Eu imagino que sejam tipo mutações de alteração epigenética, tipo DNMT3, TET2, que de fato não mudam muito em termos de prognóstico. Tanto é que ele cita o SXL1, o RUNX1, como mau prognóstico. E outra coisa muito importante é que não adianta só olhar se tem mutação ou não, mas olhar a frequência de variação alélica. E há vários pontos de corte, né? Então, às vezes mudam para cada mutação,
mas o que se usa mesmo pelo menos acima de 10% e acima de 30%, a gente tem sempre que pensar que essa mutação possa ser até germinativa. Quanto mais alto o VAF, se for uma mutação que possa ser germinativa, GATA2, o mesmo RUNX1, a gente tem que pensar nessa possibilidade, porque esses painéis de NGS, eles pesquisam, na sua maioria, mutações somáticas, né, que são mutações adquiridas, tá? Mas nada impede que você tenha um doente com mais de 60 anos e que ele tenha uma mutação germinativa. Isso foi o que a gente, inclusive, mostrou naquele trabalho publicado na Blood, lá do grupo europeu, e que o Felipe já apresentou para a gente, e que você tem essa possibilidade de ter mutação germinativa e ela aparecer mais tardiamente. De todo modo, eu acho que fica essa mensagem, né, de que usar o Leuquimia.net é fundamental, e tentar associar aí a doença residual mensurável, tá? Então, essas eram as minhas observações. Eu queria pedir, então, para o Felipe fazer um comentário sobre a aula do Gustavo. Bom dia, professor. Primeiro, parabenizar a aula do Gustavo. Excelente revisão. Acho que a aula do Gustavo reforça, né, a importância da estratificação de risco feita de forma adequada, né? O Gustavo comentou desde os aspectos clínicos, né, o hemograma inicial, que sugerem possíveis alterações citogenéticas ou moleculares que a gente possa investigar. A questão da definição adequada do risco, né, para a gente definir de forma adequada o tratamento, tanto em relação à indicação não de transplante de primeira remissão, como a adição de terapias altas, e propriamente para a gente saber prever mais ou menos como vai ser a evolução daquele paciente. Alguns aspectos interessantes que eu achei que o Gustavo trouxe na remissão foi aquele gráfico das curvas, né, da comparação entre a estratificação de 2017 a 2022, e o que realmente essa atualização, né, trouxe ganhos em relação à melhor previsão prognóstica, né? Então as curvas de baixo e intermediário risco aumentaram, né, enquanto a de risco adverso reduziu a sobrevida. E também um aspecto interessante que eu não sabia é em relação a que nos pacientes que têm alterações citogenéticas, né, que trazem risco favorável, mesmo que ele tenha alterações, que ele trouxe o exemplo, né, de alterações de SMD relacionadas a SMD, mesmo assim ele ainda tem um melhor desfecho do que aqueles que têm de forma isolada aquelas da SMD, né? Então, são aspectos interessantes, né, que reforçam a importância da estratificação de risco, né, e a atualização dessa estratificação de risco. Mas é isso, parabenizar eu, Gustavo. Ok, obrigado, Felipe. Gustavo, você citou, e é muito comum hoje, os tratamentos alternativos, né, com venetoclax, Vidasa, ou mesmo Aracem em baixa dose. Inclusive, você, que é o seu trabalho, né, da residência, você citou que esses tratamentos alternativos, eles eram um pouco diferentes, ou que não tinham análise ainda no Leuquimia.net, ou mesmo que tem um trabalho inicial mostrando. Você pode fazer um comentário sobre isso? Pronto. O que acontece é que realmente, assim, os estudos que tinham tentado validar o Leuquimia.net 2022 incluíam pacientes que não eram só tratados intensivamente, mas também tratados com terapias à base de venetoclax ou terapias-alvo. Então, eram estudos mais heterogêneos e não era exatamente a que era destinado o Leuquimia.net 2022. Aí veio agora em 2024, né, a atualização com uma classificação para pacientes recebendo terapia menos intensiva, né, que é o LN de 2024, menos intenso, menos intensivo, e vale a pena até realmente dar uma olhada nesse trabalho depois, mas é principalmente colocando as mutações de NPM1, IDH2, VX41, FLT3 e família RAS, além do TP53 para estratificar esses pacientes. Então, assim, realmente são algumas alterações que estão previstas no Leuquimia.net 2022, mas que são utilizadas de maneira diferente. Então, realmente, mais um perfil mutacional, incluindo aí a família RAS, que não era prevista em 2022. Sei.
Tá, então, tudo bem. A família rasa, ela é de mau prognóstico, né? Então, ela, todas as vezes que entra, ela traz aí consigo essa alteração, né, de mau prognóstico. P53 a gente nem vai falar, porque é algo que a gente já sabe que claramente traz aí um desfecho muito negativo, né? Até com o transplante mesmo. Eu queria então ouvir a Maria Laura. Por favor, Laura. Oi, professor, bom dia. Em De... primeiro lugar, parabenizar, né, a apresentação do Gustavo, foi excelente, né? E a importância mesmo que tem da gente classificar corretamente os nossos pacientes com relação ao risco. É importante também lembrar que as presenças das mutações são importantes também pensando em tratamento, como a presença do FLT3, que é importante para a gente poder fazer o tratamento adequado com os inibidores de FLT3, inclusive com alguns dos nossos pacientes que a gente, pelo fato de a gente ter esse acesso, de certa forma, mais fácil, associado também com a indústria, que facilita a gente poder iniciar o tratamento de forma adequada para eles, né? Ok, É isso mesmo. tá ok. Obrigado, Laura. Emanuele, por favor, você. Bom dia, professor. Primeiro, parabenizar o Gustavo pela excelente aula, né? Bem esclarecedor a questão dos gráficos, que mostra para a gente realmente as curvas de sobrevida diferentes desses pacientes, né? Eu acho que é muito uma ânsia do hematologista, do oncologista, saber quem é o paciente que vai bem e quem é o paciente que vai mal. Que é aquele que vai definir a nossa conduta, se a gente vai levar para um tratamento mais agressivo, se a gente vai levar para um tratamento com menos toxicidade para esse paciente, se é viável para a doença que ele tem, né? Que é aquilo que o senhor sempre fala, avaliar a doença do paciente e avaliar o paciente, né? Então, acho que essas curvas que ele traz para a gente embasam muito as nossas escolhas de tratamento e fazem com que a gente saiba de verdade direcionado o que a gente está sabendo. Muito importante o tema da aula de hoje. Perfeito. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Gustavo, algo que não ficou claro? Está aberto a quem desejar. Chegando aí ao final. Doutora Helena, se ela quer comentar alguma coisa? Bom dia, Fernando. Bom Bom dia. dia a todos. Né, eu só quero parabenizar o Gustavo, porque realmente é um tema assim, bem completo, uma coisa tão importante, com muita sigla para o meu gosto, mas muito, muito importante reconhecer toda essa problemática aí. Parabéns, Gustavo, meu filho, continue assim, viu? E eu acho que ele é muito didático. O Gustavo, ele é didático, ele é calmo. Isso é muito importante para a gente ir aprendendo. Ele é bem como a Emanuela também. A Emanuela apresentou muito bem. Aliás, Fernanda, eu quero aproveitar, já que você me disse que você me deu um minuto, e é o meu direito, eu queria parabenizar os seus residentes. Esses meninos são realmente brilhantes, brilhantes. Isso até me dá um conforto de ver os hematologistas que vão sair aí para tomar conta dos nossos pacientes. Parabéns, viu, a vocês. Eu estou Aí parabenizando a você, não, estou parabenizando eles. Não, tá certo, não se preocupe. A senhora parabeniza eles, aí ele dizia assim, obrigado pela parte que me toca. Ah, bom. Brincadeira. Ah, Então, brincadeira, Fernando. não, tranquilo. Então, pessoal, Gustavo, vamos concluir, né? E aí você pode dar as palavras finais aí. Agradecer de novo a doutora Helena pelas palavras e agradecer a presença de todos na aula de hoje. Realmente, a mensagem que fica é de podermos tentar cada vez mais estratificar melhor nossos pacientes. A gente sabe que é um estudo contínuo, então a leucemia NET veio mudando ao longo dos anos, nosso entendimento veio mudando ao longo dos anos. Então, cada vez mais tentar levar nossos pacientes para um melhor desfecho, tá certo? Eu queria agradecer a todos. Pessoal, bom dia, bom resto de semana e
Até mais. Um abraço. Obrigado, Gustavo. Parabéns. Tchau, doutora Tchau. Helena. Aquele abraço. Tchau. Tchau, Fernando. Tudo de Tchau, bom, tchau. criança. Bom dia a todos. Tchau.